A hora que abrir aí para vocês, vocês me avisem. Abriu. Ficou alguma dúvida referente ao sistema respiratório que a gente finalizou na semana passada? Ou não? A nossa proposta hoje é trabalhar, hoje e amanhã, né? Trabalhar o sistema urinário. Deixa eu abrir aqui, gente, que eu mandei para as representantes de turma, né? Beatriz e Fernanda. E já postei lá no Canvas o cronograma modificado. Peraí. Nossa, professora, eu tô assustada com o tanto que tá passando rápido o semestre. Para mim, eu fiz uma prova sua semana passada. A hora que a gente olha o cronograma, tá acabando, né? Olha aqui. A gente tá aqui. Hoje nós vamos trabalhar urinário. Aqui eu já fiz a modificação das provas, que eu finalizei de azul, tá? Tá voando mesmo, também tô assustada. Então aqui, ó, hoje a gente trabalha urinário. Amanhã também. E na segunda-feira da semana que vem, eu coloquei ainda aqui o urinário, pra gente ver, às vezes fica faltando um pedacinho, né? Só pra gente finalizar. E a atividade, que é aquela que vocês mesmos vão buscar as lâminas, certo? Para a gente poder discutir e no dia seguinte a nossa prova. Eu vou manter a aula e vou manter a entrega do portfólio. Não vou mudar a entrega do portfólio, não. Lá provavelmente vai estar dia 18, né? Que era o dia da nossa prova. Vou manter ela até o dia 18 mesmo, e aqui também vou manter até o dia 22, tá? A data da entrega do portfólio não vou alterar, não. E o que eu fiz aqui foi subir uma aula de digestório para manter essa aula da atividade aqui, ó. E aqui eu pus a avaliação da disciplina para a gente fazer sempre aquela conversa final que eu gosto de ter com os alunos, de pontos positivos e negativos da forma como foi conduzida, para vocês ajudarem a gente a pensar e fazer diferente para o semestre subsequente, né? Porque a gente vive de um lado da disciplina, vocês vivem o outro lado da disciplina, né? Que é o lado do aluno, o lado das outras atividades que estão acontecendo no semestre, né? Para a gente ver, às vezes, alguma forma de modificar e tornar o momento mais tranquilo, né? Tá? Eu tinha pensado no semestre passado, por exemplo, em tirar uma prova, a gente subdividir apenas em 3 provas e aquela atividade do final ficar sendo a entrega do portfólio inteiro. E aí eu fiz essa proposta para os meninos, né? No semestre passado, falando, gente, se eu fizer essa modificação no semestre que vem, o que vocês acham? Pelo amor de Deus, Fernanda, não faz o portfólio com uma entrega única, não, que a gente não vai fazer, vai se perder. Então, eu mantive, fiz algumas adequações, mas mantive na proposta que era a dele. Aí agora a gente conta de novo para vocês as possibilidades, né? E aí vocês vão ajudando a gente a definir, tá? Então, vamos lá. Então, ó, quando a gente começa a falar de sistema urinário, é muito importante a gente ter o foco que aqui a nossa ideia continua sendo sempre a mesma. Deixa eu colocar o microfone aqui para vocês verem se melhora.
Esqueci de ligar o microfone, gente. Melhora ou continua do mesmo jeito o áudio? Nossa, tá ótimo. Fica diferente, né, com o microfone. Mas tem hora que eu acho que é ele que faz travar. Mas vamos lá. Então, olha só. O que a gente precisa focar agora, a primeira coisa é, dentro do sistema urinário, nós vamos trabalhar os rins, ureteres, bexiga e uretra, sendo que essas vias urinárias aqui, a gente vai falar muito superficialmente. O nosso foco é essa histologia aqui, que é o que interessa pesadamente pra gente, tá? E o primeiro detalhe que eu acho que é imprescindível da gente rever é quem é o néfron, né? Então, vocês aprenderam lá na anatomia que é uma unidade fisiológica, a menor unidade fisiológica em termos de estrutura, que é o lugar no qual acontece a produção propriamente dita da urina, né? Cada néfron, eu vou pegar essa outra imagem aqui que tem só ele, não a circulação junto, né? É formado pelo corpúsculo renal, e dentro do corpúsculo renal a gente tem o glomérulo especificamente, e por um sistema de tubos que vai conduzir esse líquido que está se formando e que vai ser levado para fora do órgão, né, como urina. Inicialmente, a partir do corpúsculo renal, forma-se um líquido inicial, que é chamado de filtrado glomerular, porque é aqui na altura de glomérulo que ele inicia sua formação, e ele vai transitar esse filtrado glomerular por dentro desses tubos, e quando ele transita por dentro desses tubos, a parede, o epitélio desses tubos, vai fazer todo o ajuste do que está sendo eliminado do organismo junto com a água, inclusive ela vai ser ajustada. Para ser despejado na altura, lá no final das contas, de ureter, a urina pronta, que posteriormente vai via esses tubos para a bexiga, onde ela fica armazenada até o momento da eliminação do corpo, né? O órgão rim, na verdade, é formado por inúmeras unidades dessa que são denominados néfrons. Então, o rim nada mais é do que isso, um monte de néfron encaixado um no outro aqui, certo? É claro que entre os néfrons a gente vai ter um tecido conjuntivo que vai formar o que a gente chama de estroma do órgão, que é a parte sustentadora, né? A parte ativa mesmo, propriamente dita, onde acontece de verdade a produção da urina, é nesses néfrons. Desde o glomérulo, o corpúsculo renal, até o túbulo contorcido distal e, na verdade, quando ele transita também pelo ducto coletor ou pelo tubo coletor, tá certo? Agora, o que o túbulo contorcido proximal vai retirar ou adicionar a esse líquido que vai virar urina? O que o túbulo contorcido distal vai retirar ou adicionar a esse líquido que, no final das contas, vai formar a urina? Isso aí vocês vão estudar na fisiologia. Aqui agora a nossa preocupação é qual é o tipo de epitélio que eu encontro em cada um desses tubos e como que eu consigo diferenciar em um corte histológico o túbulo contorcido distal do proximal e assim sucessivamente. Porque o rim nada mais é do que esse conjunto gigantesco de néfrons, tá certo?
Depois que a gente superficialmente entende que o néfron é essa unidade fisiológica do órgão, a gente consegue pensar na possibilidade de encontrar duas regiões no órgão. Uma região que a gente chama de cortical e uma região que a gente chama de medular. A gente está muito acostumado com a ideia de que cortical é a porção mais periférica e de que medular é a porção mais central. Essa ideia não está errada, porque quando a gente fala de córtex, a ideia perfeita que tem que vir é essa mesmo, de periferia, e a medula, a ideia que acaba vindo é a região central mesmo, né? Só que aqui a gente tem que observar um detalhe para fazer essa distinção. Então, histologicamente, o que eu devo observar para ter certeza que eu estou na área do córtex histológico que eu chamo de cortical? E o que eu devo observar para ter certeza de que a área histológica que eu estou observando pode ser chamada de medular, correto? Então, essa ideia que é crucial aqui para o nosso entendimento, tá? E a diferença é muito simples, gente, muito simples mesmo. E eu vou escrever ela para vocês aqui, contar na verdade, né? Na cortical, a gente vai ter corpúsculos renais. E na medular, nós não vamos encontrar corpúsculos renais. Vai existir qualquer outro pedaço do néfron, qualquer não, né? Mas nós não vamos ter corpúsculos renais, tá? Os corpúsculos renais estão ausentes na área medular. Eles aparecem exclusivamente, e aqui a gente pode usar essa palavra com tranquilidade, na área cortical, tá? E é assim que a gente diferencia. O corpúsculo renal, que é essa região do néfron, onde a gente encontra o glomérulo, é muito facilmente visualizado devido exatamente à presença desse tufo de capilares, esse conjunto de capilares que a gente chama de glomérulo. Então, detectamos a presença do corpúsculo renal na área, região cortical. Não existe o corpúsculo renal naquela região, área medular. Histologicamente, é assim que nós vamos trabalhar, tá? Para falar a verdade, nesse modelo aqui, eu prefiro que vocês identifiquem nos aumentos maiores, que é muito fácil a identificação do corpúsculo renal, para ir a gente voltando na ampliação, e aí fica muito fácil a diferenciação. Vocês conseguem perceber com nitidez que daqui para cima a gente pode chamar de cortical e daqui para baixo a gente pode chamar de medular, mesmo nessa ampliação pequena. Vamos aumentar um pouquinho o slide só para a gente ver. Olha aqui, ó. Todas essas estruturas esféricas aqui estão representando quem? Corpúsculos renais. Quando identificados, estamos na cortical. A ausência deles, estamos na medular. E olha o que a gente tem que pensar. Isso aqui, na verdade, o parênquima dos rins, o parênquima do órgão rim, é, na verdade, néfrons. Um encaixado no outro, né? Quando a gente tem, por exemplo, tá? Uma infecção bacteriana, e quando ela é infecção renal bacteriana e ela é recorrente, a gente tem destruição desses néfrons. Por isso que precisa ser tratado para que a gente não gere, não tenha o início de uma insuficiência renal.
Porque se eu tenho uma diminuição significativa do número de néfrons, eu vou comprometer o funcionamento do meu órgão, né? Ou por outros motivos. Eu estou dando o exemplo, infecção urinária. Então, a gente está estudando o tecido do órgão normal, para que depois vocês possam entender na microbiologia, por exemplo, a ideia das infecções bacterianas, o comprometimento aqui. E nas outras disciplinas, onde terão a oportunidade de estudar as patologias, a ideia do que está sendo, como que a gente está levando a destruição dessas unidades fisiológicas ou funcionais do órgão, né? Por exemplo, numa hidronefrose, que você tem vocês já estudaram lá na anatomia o rim, então vocês lembram da pelve renal, né? Você tem um acúmulo de urina na altura de pelve renal. O rim em si do paciente que tem hidronefrose, ele não muda de tamanho. Então, o seu rim continua desse tamanho. A área onde a urina ficaria sendo despejada constantemente está aumentada de tamanho. Então, o que eu fiz com a área ativa, o parênquima do meu órgão? Comprimi, apertei. E nesse evento aí, o que pode acontecer? Néfrons deixam de trabalhar. Se isso for recorrente, se essa hidronefrose for persistente ou inclusive aumentar de tamanho, por exemplo, por uma obstrução no ureter, a urina não vai ser drenada aqui para baixo, ela vai ficando acumulada aqui, a gente vai comprimindo a parte ativa dos rins e cada vez mais vai perdendo néfrons, que pode culminar com um processo de insuficiência renal, né? Então, o normal é isso. Aí, a partir do entendimento do normal, depois, a hora que vocês estiverem nas outras disciplinas, vocês vão compreendendo tudo que fuja dessa normalidade, né? Se eu não aumento o tamanho do rim, aumento o tamanho da pelve renal, o que vai acontecer com a parte ativa? Redução, né? E aí o comprometimento começa a aparecer. Então, olha aqui, ó. No menor aumento, no menor aumento não, na verdade, num corte macroscópico, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visualizar macroscopicamente nas peças esse órgão, dá pra gente, por diferença de cor, perceber a área cortical e a área medular. Quando a gente vai para o microscópio, é que a gente vai perceber na cortical a presença dos corpúsculos renais e na medular a ausência deles. Correto? Alguma dúvida nessa diferenciação de cortical e medular? É muito tranquilo, né, gente? Fernanda. Oi. Deixa eu só conferir com você uma coisa. O parênquima do rim é só a região cortical? Não. A medular também entra? Também. Porque o parênquima renal é, na verdade, o néfron com túbulos coletores. É a parte ativa do rim. O estroma é o conjuntivo, porque vamos imaginar, deixa eu pegar esse desenho aqui, eu acho que fica melhor de entender, tá? Eu vou desenhar um outro néfron aqui, ó. O corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, era para voltar reto, né? Voltou, túbulo contorcido distal, liga também nesse tubo coletor. Aí aqui vai ter um outro néfron. Túbulo contorcido proximal, desce, volta, túbulo contorcido distal, une no tubo coletor. E assim por diante. A gente vai ter milhares de néfrons. Agora, o néfron, ele tem uma bolota e dessa bolota parte uma mangueira comprida, que vai ficar inicialmente embolada, depois ela fica reta,
ela dobra lá embaixo, volta reta, embola novamente. E à medida que eu vou encaixando os néfrons, eu vou transitando essa mangueira, misturando aí, no meio do caminho. Só que não pode ter espaço vazio. Então, eu vou precisar preencher esses espaços com um tecido conjuntivo que vai funcionar como o estroma do órgão. O parênquima são os néfrons, é o conjunto de néfrons. Mais tubo coletor, né, gente? Porque lá na anatomia, provavelmente a Estael já deve ter comentado com vocês que o néfron, ele atende, né? Ele possui, né, o corpúsculo renal, o túbulo contorcido proximal, a porção delgada ou descendente da alça, a porção espessa ou ascendente da alça, túbulo contorcido distal. E que esse túbulo contorcido distal joga a urina no tubo coletor. E que o tubo coletor, anatomicamente e fisiologicamente, eu tenho seguido a mesma ideia que Estael e os professores de fisiologia têm trabalhado, não fazem parte do néfron. Mas é uma sequência, né? Eu estou usando essa nomenclatura, né, essa ideia, para seguir semelhante ao que acontece na anatomia, tá? Mas nos livros de histologia, em alguns vem falando que o tubo coletor faz parte do néfron, em outros fala que não. Isso aí é um detalhe só de didático, de diferenciação, de separação, tá certo? O parênquima, então, é o conjunto de néfrons. E o tecido conjuntivo, que aparece preenchendo os espaços entre néfrons e que aparece sustentando esses componentes do néfron, é o estroma do órgão. Sempre o parênquima é a parte ativa e o estroma é o arcabouço dele, é a sustentação, é o preenchimento. Geralmente, estroma é formado por conjuntivo, tá? Entendi, professora. Obrigada. Nada. Ô, prof. Oi. Só para confirmar aqui, então, assim, eu vou ter néfron tanto na região cortical quanto na medular, mas os corpúsculos só vão estar na região cortical. Então, eu posso dizer que na região medular só vão ter os túbulos? Na região medular falta o corpúsculo renal. Eu não tenho. Que a diferença entre cortical e medular é exatamente a presença do corpúsculo renal e a ausência do corpúsculo renal. Beleza, prof. Valeu. Eu posso encontrar corpúsculo renal até aqui nesse limite, ó. Eu posso encontrar corpúsculo renal aqui em cima. Espalhado aqui em várias posições. Por que lá em cima não quer desenhar, hein? Mas eu tenho que respeitar essa linha. Daqui para baixo, que eu tô falando que é medula, eu não tenho corpúsculo renal. E daqui para cima eu tenho. O néfron, que o corpúsculo renal vai estar aqui, bem alto, vai ter a alça dobrando aqui em cima, né? O néfron, que está aqui embaixo, ó, vai ter a alça dobrando quase cá embaixo, certo? Porque eles têm mais ou menos, basicamente, a mesma estrutura. Só que dependendo da altura que está o corpúsculo renal, ele vai se posicionar de forma diferente ali dentro, tá? Tá bem. Vocês entenderam, gente, o que é o rim? Sim. Ué, professora, até você perguntar, eu tinha entendido. Vamos pensar, deixa eu... Então, a gente tem uma bolinha. E partindo dessa bolinha, um arame que nós vamos retorcer, vir aqui embaixo, subir, tá? Nós vamos montar um néfron, didaticamente falando aqui, pegando uma bolinha de isopor, encaixando um arame nele e dobrando.
exatamente desse jeito aqui. Só que nós vamos fazer 500 negocinhos assim. E a gente vai ter que encaixar um do lado do outro para preencher essa estrutura toda aqui, ó. Então, o meu rim é isso. É um conjunto de néfrons, que são unidades repetitivas, unidades fisiológicas. O néfron vem até aqui, né? Que corresponde ao túbulo contorcido distal. E de vez em quando a gente tem os tubos coletores, aquele arame que termina como o túbulo contorcido distal vai ter que encaixar nesses tubos coletores, porque o tubo coletor ele surge da fusão de diversos túbulos contorcidos distais. Ele vai receber a urina de diversos túbulos contorcidos distais, tá? E aí vai fundindo, fundindo, até a gente chegar aqui embaixo, numa estrutura mais espessa, jogando a urina pronta nessa área de pelve renal, né? Inicialmente nos cálices renais, e essa urina atinge a área de pelve renal. É só isso. E entre esses inúmeros conjuntos que a gente fez de bolinha e arame, não pode ter buraco vazio. Então, a gente vai preencher com tecido conjuntivo. A ideia é essa. Certo? Fica claro? Porque às vezes vocês, gente, ficam imaginando o negócio histologicamente num corte, não consegue pensar na estrutura como um todo, né? É importante essa ideia que ela vai favorecer aí o entendimento para vocês, tá? Então vamos começar a identificar o corpúsculo renal na histologia. Como é que a gente enxerga ele? Então aqui, ó, tá já no corte histológico. Vamos passar essa imagem para um desenho esquemático para a gente entender cada uma das partes formadoras desse corpúsculo renal, né? Eu adoro essa imagem aqui, que eu acho que fica muito claro para a gente entender a estrutura do corpúsculo renal. Ele tem uma artéria, né? Uma arteríola, na verdade, penetrando aqui na estrutura do corpúsculo renal. Quando ela atinge o interior do corpúsculo renal, ela fica mais delgada, ramifica, e consequência disso é que ela deixa de ser arteríola e passa a ser capilar. Então, a gente tem um tufo de capilares extremamente ramificado aqui dentro, só que se a gente esticar a arteríola aferente e a arteríola eferente, a rede de capilares vai estar aqui no meio, e eu dobro ela assim. Eu vou colocar a arteríola aferente entrando aqui, ramificando imensamente, intensamente. Esses capilares vão fundindo e a gente tem saindo do corpúsculo renal uma outra arteríola, conhecida como eferente, tá? Esses capilares aqui são capilares fenestrados e por isso a gente sabe que a saída de substâncias de dentro do capilar fenestrado para fora dele vai ser razoavelmente fácil, porque ele tem um fluxo muito significativo, né? Uma possibilidade. Ele tem as fenestras que vão ajudar imensamente nesse trânsito, tá? Só que esse tufo de capilares é coberto por um balão, é abraçado por um balão. E esse balão, na verdade, ele se subdivide em duas camadas, e se a gente cortar, fica fácil da gente enxergar desse jeito aqui, ó. Então, eu tenho a cápsula subdividida nessas 3 porções, sendo 2 dessas 3 porções tecidos, folhetos, né? E esse espaço localizado entre os 2 folhetos. Então, a cápsula do corpúsculo renal é formado por um folheto
interno da cápsula, que está, na verdade, colado a esse tufo de capilares, abraçando esse tufo de capilares mesmo. E a gente tem um folheto externo recobrindo por fora. E entre os dois, um espaço capsular, que é exatamente o local onde tudo que está em excesso na corrente sanguínea vai deixar o vaso sanguíneo e acumular nessa área aqui. Esse líquido que se forma inicialmente aqui é o filtrado glomerular, tá? Esse espaço capsular, ele tem continuidade com a luz do primeiro componente tubular do néfron. Qual é esse primeiro componente tubular do néfron? O túbulo contorcido proximal. Então, a luz do túbulo contorcido proximal tem continuidade com a luz do espaço capsular, tá? Entenderam? O que a gente precisa fazer agora? Até amanhã. A gente precisa... Oi. A gente visualiza esse filtrado glomerular no corte histológico? Não, a gente visualiza o espaço, né? Como ele é um líquido, a gente não consegue perceber ele, não. Beleza. A gente vai conseguir enxergar o espaço, olha lá, que vai receber esse líquido, que tem continuidade com a luz do túbulo contorcido proximal. Quando é possível visualizar essa continuidade. Aqui a gente já enxerga o espaço, ó, mas não percebe, não visualiza essa continuidade. Correto? Mas se a gente enxerga a cápsula, o espaço capsular e o glomérulo com muita facilidade, tá? Correto? Correto. Detalhes. A cápsula, como ela se subdivide nesses dois folhetos, a gente tem que conseguir identificar a histologia dela, né? Então, o folheto externo ou parietal da cápsula do corpúsculo renal, que foi descoberta por Baumann, né? Mas a gente evita de usar essa nomenclatura de cápsula de Baumann. A cápsula do corpúsculo renal, o folheto externo da cápsula do corpúsculo renal é formado por um epitélio de revestimento simples pavimentoso. Então, folheto externo ou parietal da cápsula do corpúsculo renal, formado por um tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. Aí, ó, os núcleos achatadinhos recobrindo essa área. Estão vendo? Opa! Correto? Aqui, ó. Já o folheto interno, ele vai inicialmente, durante o desenvolvimento, ele é também um epitélio simples pavimentoso. O folheto interno também pode ser chamado de folheto visceral, né? Vocês já viram isso lá na anatomia. Só que ele não é um folheto desse jeito. Não existe esse espaço aqui, ó. Esse folheto interno ou visceral da cápsula precisa colar e cobrir de verdade os capilares do glomérulo. Então, na verdade, o que acontece é que esse folheto interno da cápsula do corpúsculo renal, ele se
modifica, esse epitélio de revestimento se modifica desse jeito aqui, ó. Ele é formado, na verdade, por um conjunto de células que tem características epiteliais devido à justaposição, mas elas vão precisar ter inúmeros prolongamentos para abraçar os vasos sanguíneos do glomero, os capilares do glomero. Tá? Combinado? Olha como é que chamam as... Repete para mim, por favor. Quê? Repete para mim, por favor. Você fala que é um conjunto de células com o quê? Com prolongamentos. Elas se modificaram e passaram a ter inúmeros prolongamentos. Então, ela tem o corpo, onde tem o núcleo, e desse corpo partem os inúmeros prolongamentos para abraçar de verdade os capilares do corpúsculo renal. Do glomérulo, na verdade. Tá? Professora, Oi. eu perdi também. Continua sendo Então, epitélio vamos de revestimento simples pavimentoso? Sim, só que modificado. A gente não vai conseguir mais fazer essa classificação dele, porque a gente agora vai enxergar só essas células que modificaram em função de cobrir uma estrutura que é um... Elas imagino que os meus dedos são os capilares. O tecido estava recobrindo aqui, ó. Agora ele precisa encaixar e recobrir cada um desses tubos que são os vasos sanguíneos. Então, aquele meu tecido, a célula do meu tecido passou a abraçar cada um desses vasos sanguíneos aqui. E ela tem uma área que tem o núcleo, que é o corpo da célula, e desse corpo partem prolongamentos. Prolongamentos maiores, que são chamados de primários, e desses prolongamentos maiores partem inúmeros prolongamentos menores, que são os prolongamentos secundários. Então, aqui, ó, esse é um prolongamento primário dessa célula. E esses pequenininhos aqui, ó, são todos prolongamentos secundários que estão abraçando o vaso sanguíneo, que é esse. Certo? Essa célula do folheto interno ou visceral da cápsula do corpúsculo renal, que sofreu modificação, ela tem um nome, ela é chamada de podócitos. Os podócitos, então, são as células do folheto interno ou folheto visceral da cápsula que sofreram modificação para recobrir na íntegra ou de forma mais direta a superfície dos vasos do glomérulo. Acompanharam? Sim. Sim. Então, olha lá. O que aconteceu a partir desse desenho que a gente tem que enxergar na cabeça da gente? O espaço capsular ficou mais amplo, né? Porque, na verdade, não existe essa área aqui, gente, ó. Na verdade, não existe esse espaço aqui, estão vendo? Esse folheto aqui teve que agarrar e envolver cada um desses capilares. Então, a gente fez uma expansão, na verdade, do espaço capsular, que é a área da cápsula que vai receber o líquido que está saindo de dentro do vaso sanguíneo para formar o que a gente chama de filtrado glomerular. O filtrado glomerular, depois, ele vai passar por dentro de todos esses tubos aqui. E quando ele transita por dentro de todos esses tubos, ele sofre modificações. Eu tiro proteína, se por acaso lá no meu glomérulo saiu do vaso sanguíneo proteína para minha urina, eu recolho o íon, eu devolvo o íon, eu modifico, eu faço o ajuste de tudo que
pode de verdade ser eliminado do organismo e tudo que não deve ser eliminado do organismo, né? Então, eu despejei uma coisa para fora da corrente sanguínea, aqui na altura do corpúsculo renal. Eu liberei tudo que eu acreditei que estava em excesso. E à medida que esse líquido vai passando por dentro desses tubos, o organismo retira algumas substâncias desse filtrado e põe outras substâncias que ele não prestou atenção, que ele precisava jogar fora mesmo, tá? É isso que vocês vão estudar na fisiologia, o que acontece em cada um desses tubos. Vocês acham que se eu tiver uma proteína em grande quantidade na corrente sanguínea, o que o meu organismo vai fazer com ela? A tendência é que ele jogue ela fora. Só que a vantagem para o meu corpo eliminar proteína? Não. Eu posso simplesmente digerir essa proteína e reutilizar os meus aminoácidos, certo? Então, se essa proteína estiver saindo aqui, na hora que ela transitar em alguma dessas áreas aqui, depois vocês vão aprender isso lá na fisiologia, eu vou tirar ela do filtrado que está em formação e vou devolver para a corrente sanguínea. Eu não quero eliminá-la. Ah, Fernanda, mas eu fiz um exame de urina e deu que tem proteína na minha urina. Tem alguma coisa errada funcionando no seu organismo, né? Aí você vai precisar avaliar o que é que está acontecendo e por que o motivo dessa eliminação dessa proteína. A tendência é que ela não aconteça. Por que a gente pode fazer exame de gravidez a partir da urina? Porque a gente não tende a eliminar o que está em excesso na corrente sanguínea. Nesse momento que eu fiquei grávida, que o meu trofoblasto está produzindo hormônio numa quantidade gigantesca, eu vou eliminar na urina. Meu organismo não vai conseguir reter tudo isso, né? E aí eu consigo detectar a presença do hormônio na urina. O hormônio é produzido pela célula do embrião, então tem jeito de dar errado? Não, se você fizer o exame seguindo a norma dele, porque você não detecta o hormônio inteiro, você detecta uma sequência específica que outras substâncias podem ter, né? Então, se você seguir o protocolo perfeito, a chance de dar errado é muito pequena. Pode dar? Claro que pode. Sempre tem chance, né? Nunca é 100% garantido, mas tem uma grande chance de ser verdade, né? Aquilo ali, porque a tendência é você eliminar tudo que está em excesso na sua corrente sanguínea. Se você beber muita água, você vai eliminar muita água? Vai. Se você não eliminar, tem algo falhando no seu corpo. Onde que essa água vai ficar? No seu tecido conjuntivo, você fica com edema, inchado, né? Aí você toma um diurético, você faz o quê? Você elimina um volume maior de água do que o seu organismo está dando conta de eliminar. Correto? Então, é um sistema que vai ter uma importância muito significativa, porque ele vai trabalhar com um controle das concentrações corretas no nosso corpo, das substâncias que são cruciais aí para o nosso funcionamento, tá? Fernanda, você pode só definir o glomérulo de novo para mim, por favor? O glomérulo é o tufo de capilares que reside no interior do corpúsculo renal. O corpúsculo renal é o glomérulo mais a cápsula. Então, isso tudo aqui é o corpúsculo renal. Ó. O glomérulo, que é um tufo de capilares envolvido pela cápsula, que se subdivide em 2 folhetos. O folheto externo, formado por um epitélio de revestimento simples pavimentoso, pelo espaço capsular e pelo folheto interno, que é modificado, é um epitélio simples modificado. Modificado como? As células se modificaram em podócitos, tá? Como que são esses podócitos? São as células que vão conseguir de verdade envolver esses capilares. Então, elas vão precisar abraçar esses capilares, tá? Desse jeito aqui. Olha Obrigada, só, professora. nada, o folheto externo ou parietal da cápsula. Tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. Espaço capsular.
buraco. E aqui, ó, o folheto interno ou visceral da cápsula, formado especificamente por quem? Podócitos. O corpúsculo renal, que é muito fácil de ser identificado pelo glomérulo, a gente enxerga o glomérulo com muita facilidade, ele tem um lado por onde entra e sai vaso sanguíneo, né? Entra a arteríola aferente e sai a arteríola eferente. E ele tem um lado que mostra continuidade do espaço capsular com a luz do sistema de tubos do néfron. Especificamente, essa continuidade é com o túbulo contorcido proximal, certo? Por isso, a gente subdivide 2 lados do corpúsculo renal. Esses 2 lados do corpúsculo renal, a gente chama de polos. E aqui a denominação dele, ó, polo vascular, que é o lado por onde entra e sai vaso sanguíneo, e polo urinário, que é o lado por onde o filtrado glomerular, que é o líquido que vai virar a urina, sai do corpúsculo renal. Atinge a luz do túbulo contorcido proximal, por onde ele vai transitar para sofrer as devidas modificações e, no final das contas, virar quem? Urina. Tá? Fernanda. Oi. Eu consigo ver diferença na imagem, na histológica, o de cor, por exemplo, porque um vai vir com provavelmente mais material, mais proteína, mais tudo, e do outro lado o filtrado. Na verdade, o filtrado você não enxerga, você enxerga um buraco, né? Uhum. Então, o que você vai enxergar, visualizar com mais nitidez, é que aqui vai estar cheio de célula. E aqui vai ter uma continuidade do buraco. Vou mostrar aqui para vocês. É uma das formas da gente enxergar. Olha aqui, ó. Polo vascular, polo urinário. Percebeu, Fernando? Consegui ver. Só que nem sempre a gente enxerga isso não, tá? A gente vai aprender outros mecanismos para diferenciar também, tá? Quando a gente enxerga essa continuidade desse tecido aqui, que a gente não consegue identificar direito o que é, mas com o glomérulo, a gente pode falar que a gente está no polo vascular, que é o vaso sanguíneo. A gente não vai identificar o capilar certinho lá no glomérulo, não. Vocês estão vendo? Que não dá para a gente ver, porque é muito capilar, é muito embolado, é uma trama mesmo, é um tufo mesmo de capilares, certo? E aqui, ó, nós podemos enxergar essa continuidade. Professora, nessa imagem aí, é o mesmo néfron, porque o polo vascular não dá para ver nessa segunda, na imagem da direita. Não, não é o mesmo néfron, não é o mesmo corpúsculo renal, não. Mas a partir do momento que eu identifiquei o polo vascular do lado de cá, eu posso falar que desse lado é o polo urinário dele. A partir do momento que eu identifiquei o polo urinário do lado de cá, eu posso falar que do lado de cá é o polo vascular dele. Eu só não estou vendo no corte, tá? Sim. A minha mão tem um dedo saindo para o lado de cá e o braço, o punho continuando para o lado de cá, correto? Esse lado aqui é o polo urinário, vascular, e esse lado aqui é o polo urinário. Eu posso cortar eventualmente aqui, ó, nessa altura. Tá vendo que eu não tô pegando meu dedo? Uhum. Mas eu vou pegar o outro polo. Mas eu consigo ter noção que esse lado de cá é o lado do polo, no caso aqui, vascular. Eventualmente eu não vou conseguir identificar, porque olha só, se eu cortar aqui, gente, não vou nem enxergar nem polo urinário, vascular, nem polo urinário. Então, nem sempre a gente consegue fazer essa identificação.
Quando que a gente vai conseguir fazer essa identificação? Com facilidade, quando a gente passa pelas arteríolas, para saber que é o polo vascular. Quando a gente pega continuidade da luz do túbulo contorcido proximal com o espaço capsular, certo? Ou quando a gente enxerga uma estrutura que se chama mácula densa, eu vou escrever o nome dela aqui. Daqui a pouco nós vamos falar dela. A mácula densa é uma modificação do epitélio de revestimento do túbulo contorcido distal quando ele encosta na arteríola. Aí o que vai acontecer? O túbulo contorcido distal encosta na arteríola e modifica. Então, mesmo que eu não enxergue isso aqui, se eu perceber a mácula densa, eu sei que esse lado é polo vascular. Então, identificar a mácula densa, que eu vou explicar para vocês o que é, me permite fazer também a distinção de quem é polo vascular e polo urinário, tá? Olha lá. Aqui é o túbulo contorcido distal. Depois nós vamos aprender a identificá-lo, né? Só chamando a atenção, ó, que o epitélio de revestimento dessa região tá diferente. E essa estrutura que está com o epitélio de revestimento diferente dentro do túbulo contorcido distal é chamado mácula densa, e ela aparece do lado que tem arteríola, porque essa modificação acontece quando o túbulo contorcido distal se aproxima da arteríola, correto? Então, eu sei que se eu vejo mácula densa, eu estou do lado do polo vascular do meu corpúsculo renal, tá? Mesmo sem enxergar a arteríola, isso é possível. Olha aqui, ó. Mácula densa, eu sei que esse lado é o lado do polo vascular, o lado oposto, polo urinário. Esse desenho aqui para mim tá excelente, perfeito para identificar. Percebe? Podemos seguir? Nós vamos falar mais de mácula densa depois, tá? Tá bem. Deixa eu só mostrar umas imagens aqui para vocês começarem a perceber. Olha lá, todo mundo identifica o glomérulo aqui? O tufo de capilares dentro da cápsula, envolvido pela cápsula. E a gente, quando fala da cápsula, na verdade, o que a gente está enxergando com facilidade é o folheto externo ou parietal da cápsula. Porque o folheto interno, que é modificado, formado pelos podócitos, tá nessa bagunça aqui, junto com o glomérulo. A gente não vai conseguir perceber, tá certo? Eu quero só que vocês prestem atenção no seguinte detalhe. Fernanda, não dá para ver nada do podócito aqui? Dá para ver sim. Mas não vai ser o nosso foco de diferenciação. Quer ver um detalhe? Vocês conseguem enxergar que isso aqui é uma hemácia? Que isso aqui também é uma hemácia? E aqui a gente está conseguindo enxergar a parede do tubo aqui, ó, que é o vaso sanguíneo. Essas células aqui estão do lado de fora. Então, esses dois núcleos aqui tem que ser núcleo de podócito, porque ele está do lado de fora do vaso sanguíneo, abraçando o vaso sanguíneo. Olha aqui embaixo. O vaso sanguíneo está aqui. Vocês conseguem perceber que isso aqui não pode ser núcleo de podócito? Está dentro do vaso sanguíneo. Tem que ser núcleo de quem? Célula endotelial, de endotélio. Não, mas é igualzinho, mas é a posição que vai fazer diferença aqui pra gente, né? Eu não vou cobrar isso de vocês, fiquem tranquilos. Eu só tô mostrando para vocês que às vezes o aluno fala assim, impossível fazer essa diferenciação. Não é impossível. Aqui no meio a gente não consegue fazer a diferenciação, mas na borda, nessa beirada aqui,
muitas vezes é possível distinguir. Aqui, gente, o vaso sanguíneo está aqui, ó, a parede dele está aqui. Essa célula aqui está dentro do vaso sanguíneo. Isso é endotélio. A gente consegue enxergar. Vou apagar o meu desenho aqui para vocês perceberem. Olha lá. Ela está por dentro. Essa outra aqui já está por fora, ó. É nítido. É um podócito. Correto? Mas eu não vou cobrar isso de vocês, não, tá? E quando eu sei, porque dependendo do corte, tem vaso que nutre o próprio órgão. Como que eu sei que eu não cortei ali o vaso de nutrição? Não entendi a pergunta. Me repete, por favor. Eu entendi um pedaço da pergunta. Esse vaso aqui, por exemplo, está do lado de fora. Você está vendo que tem hemácia aqui? Aham. Esse aqui também está do lado de fora. Pode ser uma arteríola que vai entrar aqui, que aqui não está mostrando para a gente direito, né? Isso, essa é a minha dúvida, porque dependendo do corte, essa arteríola pode estar por cima do corpúsculo. E não necessariamente é o tufo de capilar que vai estar ali dentro. Tem como eu identificar? Você vai identificar, sim. O que está contido pela cápsula, você vai considerar parte do glomérulo. O que não está contido pela cápsula, que está do lado de fora, você não vai identificar como parte do glomérulo. Agora, ele pode ser de um glomérulo que a gente não pegou a estrutura dele inteira, porque o corte não é fininho o suficiente para você enxergar só uma camada. Mas você não vai conseguir ter certeza. Então, você vai classificar extraglomerular, porque você só vai conseguir identificar esse glomérulo. Se isso aqui é um pedaço de um capilar de um outro glomérulo, não dá para a gente saber. É isso? Você quer saber, mesmo, Fernando? Tá certo. Tá? É muito difícil de acontecer isso, né? Porque aqui a gente está vendo que esse vaso está no mesmo plano desse túbulo contorcido proximal, desse outro túbulo contorcido proximal, desse túbulo contorcido distal, que nós vamos aprender daqui a pouco a fazer essa diferenciação, certo? Ele está no mesmo nível. Como é que eu sei que ele está no mesmo nível? Está no mesmo foco. Porque se ele fosse de outra estrutura, que eu não estou vendo no corte, ela tinha que estar fora do foco. Que ele tinha que estar mais para cima ou mais para baixo. Aqui a gente está vendo que está no mesmo nível de focalização, tá? E tem inúmeros aqui, ó. Olha só, gente. Só para vocês... Nem sempre a hemácia fica preservada, né? Mas aqui é um vaso sanguíneo. Tem hemácia aqui. Aqui é vaso sanguíneo. Tem hemácia aqui. Aqui é vaso sanguíneo. Tem hemácia aqui. Aqui é vaso sanguíneo, tá sem hemácia. Mas olha o endotélio aqui nítido, ó. Célula endotelial. Aqui é vaso sanguíneo. Endotélio, sem hemácia. A gente vai acostumando com a visualização também. Eu não vou cobrar essa visualização de vocês. Porque olha que bagunça, gente. Só quando a gente já está muito aprimorado em termos de visão, que a gente vai dar conta de falar que isso aqui é um vaso sanguíneo, né? No início, no momento que vocês estão, vão ter dúvida, é normal, natural. Então, por isso que nós temos que identificar por enquanto? Nós temos que conseguir enxergar que isso aqui é um corpúsculo renal. E que nesse caso aqui eu estou conseguindo ver o glomérulo, o espaço capsular aqui e o folheto externo ou parietal da cápsula. E através da presença dessa modificação, desse epitélio de revestimento, desse tubo, eu consigo falar que isso é mácula densa e que, consequentemente, esse lado do meu corpúsculo renal é o polo vascular. Acompanharam? Professora, o polo urinário obrigatoriamente fica do lado oposto? Sim, do lado de cá. Porque polo urinário e vascular na estrutura do corpúsculo renal são opostos. Mas eu posso fazer um corte aqui no meu tecido assim, olha, eu tô pegando um pedacinho, eu não vou conseguir fazer aqui não, porque esse meu mouse é muito ruim para poder cortar. Mas aqui, ó,
Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou fazendo um corte nessa altura aqui, ó. Eu peguei um pedaço do polo vascular, mas eu não peguei nada do polo urinário, tá vendo? Eu vou colocar aqui esse lado de cá é o polo urinário, porque são polos opostos, tá? Não precisa de ser perfeita essa oposição aí, não. A gente sabe que tá do outro lado. Enxergou? Sim, sim, obrigada. Agora, olha aqui. O podócito... Prof, Oi. rapidinho, você pode voltar naquela imagem que você estava mostrando? Eu ainda tive dificuldade de enxergar o polo urinário. Você pode repetir para mim, por favor? O polo urinário tá do lado de cá, ó. Você não tá vendo ele, mas você tá vendo o vascular do lado de cá. Como é que você sabe que ele é o polo vascular? Porque ali tem mácula densa. Ah, tá. O que é a mácula densa? É Ah, essa modificação do epitélio. Olha como que vem o epitélio aqui. E de repente ele se altera. Ele fica espesso, prismático. Tende a ser, às vezes, simples prismático ou às vezes até pseudoestratificado prismático nessa altura. Tá? entendi. De formar a mácula densa. E o epitélio do túbulo contorcido distal é simples cúbico. Olha aqui. Muda completamente. Correto? Correto. Agora deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Esse capilar aqui, ó, que a gente ampliou um pedaço, ó. É um capilar fenestrado, estão vendo as fenestras? Tá? E aqui os podócitos, ó. Tá vendo que o podócito não fecha, não veda completamente a superfície do capilar? Porque a gente está enxergando o fundo laranjado aqui, ó, que é a parede do capilar. E se exatamente aqui tiver uma fenestra, o que vai acontecer? Porque olha só, os podócitos estão aí para, não vamos colocar dificultar, não, mas é um obstáculo a mais que as substâncias que estão em excesso na corrente sanguínea precisam atravessar para chegar no espaço capsular. Um obstáculo a mais, vai fazer um certo controle. Se o poro, se a fenestra tiver exatamente nesse lugar aqui, o poro está aberto para passagem. Ele só tem que transitar pela lâmina basal, praticamente só pela lâmina basal. A maioria como é que chama? Das fenestras aqui são sem obliteração, sem tampão, tá? Então é um espaço vazio, aberto, de livre passagem. Se não tiver que atravessar o podócito, a gente chama esses espaços de fendas de filtração. Se encontrar a fenda de filtração, transita fácil. Vamos enxergar isso no corte? Então, eu cortei aqui, ó, a parede do meu vaso. Aqui dentro é o vaso sanguíneo. Isso aqui é o endotélio, ó, célula endotelial. Outro pedaço de célula endotelial. Outro pedaço de célula endotelial. Mas como esse capilar, solução, gente, desculpa. Como esse capilar é um capilar fenestrado, existem janelas, existem buracos na parede dessas células endoteliais. Só que o capilar fenestrado, ele tem lâmina basal contínua. Olha aqui, ó, esse azul aqui é a lâmina basal desse endotélio, correto? E aqui do lado de cá, o que a gente está vendo são os prolongamentos dos podócitos, que estariam abraçando ali, ó, desse jeito, como se fossem meus dedos abraçando, que são os prolongamentos cortados.
Podócito é célula que veio de um epitélio modificado, não é assim? Não era um tecido epitelial de revestimento simples, pavimentoso, que abraçou o vaso sanguíneo, modificou? Então, ele também tem lâmina basal. A lâmina basal do podócito está representada aqui por esse risquinho fininho. Certo? Olha o que vai aparecer em algumas áreas, em algumas regiões disso tudo que a gente está enxergando aqui. A gente tem uma comunicação quase que direta, ó. Fenda de filtração. Buraco. Vai passar tudo que está na corrente sanguínea ali, vai conseguir sair da corrente sanguínea e chegar desse lado de cá, que é o espaço capsular, onde o filtrado glomerular vai acumular. A gente está enxergando isso aqui cortado, ó. A parede do vaso sanguíneo cortada transversalmente, ali no caso longitudinalmente, né, que está de comprido. Certo? Aqui dentro, o sangue. Aqui do lado de fora, o espaço capsular. Acompanharam? Prof. Isso chama fenda de filtração, tá? Oi. Então, assim, o podócito, como um todo, essa célula modificada, ela vai impedir que saia muito desses capilares, mas aí tem as fendas de filtração que vai fazer, sei lá, um intermédiozinho. Na verdade, não é que na verdade, não é que ela impede que saia muito, não. Ela tá ali para funcionar como um obstáculo mesmo, para sair só o que está em excesso de verdade, tá? Foi o que eu pensei, por exemplo, proteína, que é uma macromolécula, se não tivesse o podócito, ia sair muito, em grande quantidade, pelas fendas dos capilares ou não. Sim. Então, ela faz meio que uma barreira, né? Dificulta. Beleza. E se sair excessivamente, na hora que transita pelo túbulo contorcido proximal, porção delgada e espessa da alça, e túbulo contorcido distal, volta para o nosso corpo, né? O organismo reabsorve, tá? Faz a absorção. Beleza, prof. Isso aqui no desenho esquemático. Quando a gente vai para a microscopia, deixa eu virar essa imagem aqui, para ela ficar igual a lá de cima. Olha aqui, ó. Endotélio, fenda de filtração. Ó, desculpa. Poro, né? Fenestra, lâmina basal. E aqui, ó, os prolongamentos dos podócitos. Olha a fenda de filtração aqui nesse ponto nítido, ó, retinha. Aqui ainda tem que fazer uma curvinha, ó, mas ela é real, ela existe aqui. Tá? Aqui, para passar, vai ter que atravessar a célula endotelial, aí fica mais difícil, né? Mas pode, gente. Lembra que tem micropinocitose, que entra por aqui, sai do lado de cá e vai atravessar. Certo? A gente quer, nesse ponto aqui, eliminar do sangue o que está em excesso. Claro que tem um monte de substâncias controlando, favorecendo essa saída, né, gente? A gente quer, com a filtração renal, que de verdade aconteça essa saída das substâncias que estão em excesso no nosso organismo, né? A gente quer o equilíbrio, tá? Vamos ver mais aqui, ó. Ao glomérulo aqui, o espaço capsular, o folheto externo ou visceral ou parietal da cápsula. E aqui, ó, não tá perfeito não, mas dá pra gente ver que esse lado é o polo vascular, devido a essa continuidade do glomérulo com esses tecidos. Vocês estão vendo com nitidez a arteriolar aferente e eferente? Não, a gente não visualiza com nitidez, mas a gente percebe uma continuidade, né? Aqui tem até um pedacinho de mácula densa, mas não tá bom. Consequentemente, desse lado de cá vai ser o polo oposto, vai ser o polo chamado de urinário. Aqui a gente está vendo as arteríolas, olha.
Não dá para diferenciar qual é aferente e eferente, mas a gente percebe polo urinário, desculpa, polo vascular, a gente percebe o glomérulo, o espaço capsular aqui e o folheto externo da cápsula. Correto? E aí? Professora, volta nessa imagem, por favor, essa última. A gente consegue identificar a mácula densa nela? Aqui não tem não, visível. Ah, ok. E aqui? Tá horrível. Essa lâmina não está bem preservada, mas dá para a gente ver um detalhe que é importante a gente saber. Qual que é? Vocês estão conseguindo ver o corpúsculo renal? Vocês confundem demais na hora das atividades avaliativas corpúsculo renal com glomérulo, hein? Vocês estão vendo o corpúsculo renal? Sim, prof. Então, nesse corpúsculo renal, quais os componentes que vocês estão vendo dele? Tem o glomérulo, que é esse conjuntinho de capilares aí no meio. Identificado E pela tem a seta no cápsula. D, né? O que Isso. mais? A cápsula, que é a parte A, B. E tem ali também o túbulo contorcido, deve ser, não sei se é distal ou proximal, que é a parte C ali. O C não é do polo urinário, não? É polo urinário. Uhum. É. Na verdade, aqui, ó, o C está identificando o túbulo contorcido proximal. Porque a continuidade do espaço capsular tem que ser obrigatoriamente com o proximal, né, gente? Vamos voltar lá no néfron. Olha lá. A continuidade, quem está agarrado aqui é o túbulo contorcido proximal, sempre. Certo? Não pode ser com um ou com o outro, não. É com o proximal, tá? Então, esse aqui, ó, é o túbulo contorcido proximal, identificado no C. Esse ponto aqui, esse lado aqui do corpúsculo renal, é que eu posso falar que é o polo urinário. Glomérulo, espaço capsular e folheto externo ou visceral da cápsula. Enxergaram? Identificaram? Sim, prof. Olha lá como é que é cheio de capilar. Olha aí os podócitos, só para a gente enxergar, ter uma noção. Aqui, ó. A continuidade da luz. Ô, prof, só uma curiosidade. Quem faz hemodiálise, aquela máquina funciona como um néfron? Sim, ela vai fazer a filtração, né? Para tirar o que está em excesso no organismo. O que precisa ser eliminado. A insuficiência renal, ela, independente se é aguda, crônica e etc., né? Ela aparece em função da não atividade dos néfrons. Ela tem níveis distintos, porque tem que ver qual o tamanho do comprometimento. Correto? E o motivo, né, gente? Por que que muitas vezes a insuficiência renal, vamos pegar o COVID aí, que toda hora a gente escuta falar que o paciente está com insuficiência renal e está tendo que fazer hemodiálise, né? Depois volta, não volta? Porque ela é uma insuficiência renal transitória, em função do processo inflamatório. Eu não lembro mais se foi nessa turma que a gente conversou outro dia um pouco sobre COVID, falamos da questão de inflamação generalizada. Um dos órgãos afetados por essa inflamação generalizada pode ser rim.
E aí não vai ter atuação perfeita do seu aparato celular para aquela função. Então, você compromete a função daquele órgão. Quando você compromete a função daquele órgão, você não tem a função acontecendo perfeitamente. No caso de rim, como que você resolve? Vai para hemodiálise. Mas é transitório, porque a hora que você melhora a condição da inflamação, você volta a ter atuação. Pode voltar, né, gente? Não estou dizendo que vai voltar, tá? Olha esse glomérulo. O folheto externo visível e o espaço capsular visível. Qual a região do rim visualizada? Qual a porção renal visualizada? Cortical, Como que você vai justificar? a presença de corpúsculo renal. Ponto. Perfeito. Aqui, por exemplo, ó, nós não estudamos ainda, mas não tem corpúsculo renal nenhum, tem? Eu, pelo menos, não estou enxergando, não. Não, a gente está vendo uma área de medular, olha lá, aqui também, ó. Cadê corpúsculo renal aí? Não tem. Medular. E no caso, essa luz são os lúmens da corrente sanguínea, dos vasos sanguíneos? Do vaso sanguíneo, não, dos túbulos renais. Ah, é? Aqui no caso, tubo coletor, porção espessa da alça. Aqui os pequenininhos, ó, a porção delgada da alça, que é isso que a gente vai aprender a diferenciar agora. O que é túbulo contorcido proximal? O que é túbulo contorcido distal? Como é que eu sei? Qual a diferença de cada um, né? Então, o que nós vamos falar hoje disso? Hoje nós vamos abordar só isso aqui, ó. Diferenciamos aqui, nessa altura mais ou menos, como limite entre cortical e medular, correto? Cortical aqui em cima e medular aqui embaixo. Como é que a gente diferencia esses dois lados mesmo? Corpúsculos renais exclusivos da região cortical. Então, eu vou poder procurar corpúsculo renal na medular? Até poder procurar, você pode, mas você não vai encontrar. Não tem. Essa é a diferença, né? E aí? Começa o túbulo contorcido proximal. Depois, contorcido é com a ideia de que ele é convoluto, retorcido, embolado. Depois ele fica reto. Quando ele fica reto, ele desce, vem cá na região mais central e volta. Só que esse pedaço que ele está descendo, o diâmetro desse tubo é muito pequenininho. E o pedaço que ele está subindo, o diâmetro é espesso. E assim fica fácil da gente diferenciar a porção descendente da alça, aí ele faz a curva lá embaixo e volta, espessa e vira a porção ascendente da alça, tá? E depois, a porção ascendente da alça torna-se embolada. Quando ela torna embolada, ela forma outra parte, que vai exercer outra função, conhecida como túbulo contorcido distal. Esse aqui é proximal, porque ele está colado, ele é próximo do corpúsculo renal. Esse aqui é distal, porque ele está mais afastado. Se eu esticar esse tubo aqui, que é o néfron, ele está mais afastado. E depois vem o tubo coletor. Então, o que vai acontecer em termos de ocorrência, se a gente for falar assim? Isso vai aparecer na cortical, esse túbulo vai aparecer na medular, esse aqui pode aparecer nas duas. Então, o túbulo contorcido proximal, ele é prioritariamente mais frequente na cortical. Mais frequente na cortical. Ele é exclusivo da cortical? Não. Porque se o meu corpúsculo renal estiver aqui no limite, o túbulo contorcido proximal pode embolar sim.
Prof, só uma E eu coisinha. posso pegar um pedaço. Oi. Pode falar. Quando você fala dessa região descendente e ascendente, isso tudo é alça de Henle? Sim. Ah, beleza, era só isso mesmo. Tá? Então, aqui, ó. Quando a gente está falando do túbulo contorcido proximal, ele não é de ocorrência exclusiva na cortical, porque se eu tiver um corpúsculo renal muito próximo do limite, esse túbulo contorcido proximal, quando ele se embolar aqui, ó, parte dele pode vir para a medular. Então, não é que não existe túbulo contorcido proximal na medular. É menos frequente, tá? Depois, esse túbulo contorcido proximal fica retilíneo, ele desce e volta, certo? O que vai acontecer? Se eu tiver um corpúsculo renal aqui em cima, próximo da cápsula, esse túbulo contorcido proximal vai estar aqui e depois ele desce e volta, certo? A porção descendente, ela também prioritariamente vai estar na medular. Mas não é de ocorrência exclusiva, porque se ele estiver aqui em cima, ele vai transitar um pedaço na cortical, a descendente, tá? Aí, o que acontece? A porção ascendente, eu não sei se vocês repararam, que é quando ela fica espessa, ela é vermelha do mesmo jeito que o túbulo contorcido distal. Porque histologicamente, essas duas regiões são idênticas. Histologicamente, né? Fisiologicamente não, tá? E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que nós vamos ter que colocar esses dois componentes de ocorrência exclusiva. O pedaço que está na medular é porção ascendente ou espessa da alça. O pedaço que está na cortical é o túbulo contorcido distal. Então, esses dois são de ocorrência exclusiva. Esse aqui é mais frequente na medular. E o tubo coletor transita pelas duas, ó. Pedaço na cortical, pedaço na medular. Tá? Resumindo, túbulo contorcido proximal, ocorrência prioritária na cortical. Porção descendente da alça, ocorrência prioritária na porção medular. Porção ascendente ou espessa da alça, exclusivo da medular. Contorcido distal, ocorrência exclusiva da cortical. E tubo coletor aparece nas duas. E o tubo coletor não é do néfron, mas como nós vamos identificar, acho que vale a pena a gente o tempo inteiro falar dele, tá? Pegaram? É importante que vocês façam uma tabelinha disso, viu, gente? Onde que encontra cada pedaço desse, que facilita no corte histológico. Se você tiver na região medular, você não precisa nem de procurar túbulo contorcido distal, porque não existe lá, porque ele é exclusivo da cortical. Professora, qual o túbulo que é presente nos dois? Que é esse último que você falou? Tubo coletor. Ah, tá. Quais são os de ocorrência exclusiva? Corpúsculo renal, que é exclusivo da cortical. Porção ascendente ou espessa da alça, que é exclusivo da medular. E túbulo contorcido distal, que é exclusivo da cortical. Os outros, ocorrência nos dois, sendo prioritária. O proximal
O tubo coletor, gente, ele vai ser encontrado nos dois, porque olha, ele começa lá em cima e transita a medular inteira, então vai ter tanto aqui quanto aqui. Só que na medular é mais fácil de enxergar, porque olha como que ele aumentou de diâmetro, né? É isso que vai diferenciar. O que que nós vamos fazer amanhã? Aprender a diferenciar através de características morfológicas qual tubo é contorcido proximal, qual tubo é contorcido distal, qual tubo é porção descendente, ascendente e tubo coletor. As diferenças têm relação com coloração, altura do epitélio, tipo de epitélio, tamanho do lume visualizado. Essas são as principais características morfológicas. E a visualização também do limite da célula. Vocês enxergam que aqui a gente não vê o limite da célula? A gente não sabe onde ela começa e onde ela termina? Nem aqui. Mas olha nesse tubo aqui, quer ver? Olha lá. Aqui tá dando para ver. Aqui também tá dando para ver, olha. Esse que eu pus o asterisco lá dentro dá para ver. Esse aqui que eu não pus, não dá não. É a mesma cor, estão vendo? Nesse caso aqui, mas um dá para ver o limite entre as células e o outro não. E aí a gente vai diferenciando dessa forma, tá? Amanhã nós vamos fazer um desenho para a gente aprender a fazer essa diferenciação e trabalhar a diferenciação na microscopia. Correto? Dúvida? Correto. Beleza, prof. Pegaram? Tá todo mundo tão Pegamos. caladinho. Vocês estão aí, gente? Até agora eu peguei. Sim. Então tá. Que bom. Deixa eu baixar a lista de presença aqui. Só um minutinho. Espera aí. Tô acabando aqui. Uns 3. Volta aqui, pode ir? Pode. Você não vai sair, não? Não, eu tenho aula agora. Deixa eu parar a gravação aqui. Dúvida, gente?